Olha aí, mais um vídeo do Baka Gaijin, depressão e niilismo, filosofia de beco no Japão. Vamos ver o que o Baka vai falar enquanto ele caminha por essas ruas chuvosas com essa câmera, essa imagem maravilhosa. Vamos lá. Bom, isso é uma coisa que a gente escuta de muitos criadores de conteúdo, se não de... Ó, já avisando que o volume tá no máximo, tá bom? O volume está no máximo, comunidade. No máximo. Não tem como aumentar, tá bom? Mas tem como aumentar seu conhecimento a partir da sua matrícula no curso de História e Formação Política, por somente R$10,90, tá bom? R$10,90. Todos hoje em dia, e comigo também não é diferente, né? Que a gente recebe muita mensagem de gente desabafando, gente dizendo que está passando por um momento difícil, que está com depressão, né? E que muitas vezes os nossos conteúdos ajudam de alguma forma, né? E é lógico que é bom saber disso, é bom saber que a gente consegue ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo é tanta gente, mas tanta gente sempre falando a mesma coisa, né? Que chega uma hora que a gente começa meio que a normalizar isso, tá ligado? Tipo assim, a gente banaliza, né? Não é mais nenhum grande problema, assim. Tipo, estar fudido da cabeça é o normal mesmo, tá ligado? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né? Mais voltado especificamente pro tipo de depressão que eu imagino que seja o que afeta. Cara, é muito louco pensar como nenhuma experiência é particular. Nenhuma experiência é absolutamente individual e absolutamente particular. O nível de adoecimento que a gente vê crescer entre as pessoas é uma parada simplesmente bizarra, cara. Simplesmente bizarra. E que a gente vê uma verdadeira epidemia invisível, né, de adoecimento psíquico. E isso tá muito relacionado a várias coisas. Eu acho que existe também um discurso que tenta linkar, tenta conectar a ansiedade, a depressão, como fenômenos que se expressam meramente por vias químicas, por uma falta de ABC, por um excesso de não sei o que lá, e aí a gente acaba, e existe um discurso dominante em que a gente acaba entrando, que vai medicalizar muito essa questão, que vai acabar tentando criar um artifício de explicação que não seja um artifício de explicação social. Então você tá fudido da cabeça porque você não está trabalhando bem o suficiente, ou você não está vivendo o tanto que você deveria viver com as suas experiências. Você deveria estar fazendo alguma outra coisa. Você está sempre pressionado a ter essa lógica de buscar mais de você em você mesmo. Como se a gente fosse uma empresa, como se a gente fosse uma coisa que precisasse o tempo todo se valorizar. É curioso também a gente ver como o termo depressão é um termo de caráter econômico, que define uma formação geográfica e que tem um caráter econômico. E é muito louco, porque a gente percebe que a gente vai sendo colocado cada vez mais nesse lugar, e isso envolve também, né, a precarização do trabalho, a pejotização, envolve tudo isso, e a gente vai se transformando cada vez mais nessa ideia de empresa que precisa render, que precisa ir bem, que precisa performar, que precisa estar o tempo todo ali vencendo a si mesmo. E esse discurso cai como uma luva pro capitalismo e cai como uma luva pro momento do capitalismo que a gente tá vivendo agora. Cai como uma luva porque dessa maneira você consegue produzir um discurso dominante que vai sempre dizer para as pessoas que elas estão em permanente competição umas com as outras. Então você fica nessa insanidade, né? Você fica nessa ânsia por sempre estar se provando, sempre estar, né, batendo as metas, você gerando mais valor, você se valorizando. E é interessante como a depressão, o termo depressão, que também remete a esse caráter econômico, né? A Grande Depressão de 29, a Depressão de 1873 e tudo mais, também aparece como essa palavra para definir esse sujeito, definir essa pessoa que tá adoecida e que expressa esse adoecimento como? Com a imobilidade, com a falta de perspectiva. Então, o contrário desse processo maluco de valorização que vai empurrando a gente cada vez mais para esse lugar do super trabalho, da super exploração, do aumento da escala de trabalho e que não nos dá uma solução, né? Porque a gente está vivendo hoje um mundo do trabalho em que a gente trabalha muito, não recebe o tanto quanto
quanto, por exemplo, os nossos pais ou avós recebiam proporcionalmente, o custo de vida está cada vez mais alto, os salários estão cada vez mais apertados e os empregos estão cada vez piores. Pessoas precisam fazer jornada dupla, jornada tripla para conseguir pagar um aluguel, para conseguir morar numa casa. Então é um processo que vai adoecendo todo mundo. E aí, como uma manifestação, como uma expressão desse adoecimento, vem a depressão, que é o contrário desse movimento incessante de acumulação. Qual que é esse contrário? É o movimento da letargia, é o movimento da paralisação, é o não movimento. Você se vê nesse lugar de aprisionamento, parece que não tem saída, que não tem o que fazer e tal, e isso vai acumulando na nossa cabeça, porque quase vira um sentimento de culpa, né? De eu deveria estar sendo produtivo, eu deveria estar fazendo mais. Por quê? Por que essa culpa existe? Porque ela serve ao capitalismo, porque ela serve pro propósito de você se jogar nas piores condições de vida possível e ainda assim continuar trabalhando e se sentir mal por não trabalhar. Essa é a verdade. Mais do meu público, que imagino que seja também o que me afetou, né, durante a vida, porque imagino que a gente esteja ali meio que dentro de uma determinada faixa etária, dentro de uma determinada classe social, né, porque, enfim, né, às vezes a gente se afunda tanto, a gente se emaranha tanto na nossa própria depressão, nos nossos próprios problemas, né, que a gente não consegue enxergar muitas vezes o bagulho com clareza, né. E na internet tem tanta gente, mas tanta gente falando bosta sobre esse tipo de assunto, né? Que às vezes o pessoal acaba indo atrás de alguma coisa né, na esperança de melhorar e acaba até piorando, tá ligado? E até por isso, na verdade, que eu procuro sempre ir na contramão desses discursos motivacionais, né? Que tem de monte por aí. Vamos ver em 4K, né, gente? Pô, a imagem bonita dessa em 720p não dá, pô. Eu coloco esses títulos, tipo, você não vai vencer na vida, você é insignificante, né? Só que não é no sentido pessimista, é lógico que serve também como clickbait, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas na verdade a minha intenção é sempre tentar mostrar o quão maravilhoso é ser insignificante, né? O quão libertador é saber que a vida não se trata de vencer ou de perder, né? Só que e principalmente não se trata de você, né? Eu acho que você consegue ter esse desligamento, né? Esse lugar de... essa reflexão, né? Essa autoconsciência de desimportância, né? Mas não de desimportância porque você é um inútil ou porque você não serve pra nada, mas porque o mundo existe ao seu redor, porque tem coisas que estão além do seu controle, porque tem coisas que não vão sair da maneira como você quer ou como você imagina e a vida segue, tá ligado? E é isso, faz parte. Eu acho que ter isso em mente é algo bastante emancipador. Porque aí a gente não acha que tudo é problema nosso, né? Que tudo a gente vai salvar o mundo, né? Vai ficar de boa, tá ligado? A gente tá tão imerso na ideologia, né? A gente tá tão habituado a entender a vida como se ela fosse uma competição, que às vezes as pessoas não conseguem nem entender direito o que eu tô falando no vídeo, né? Uma coisa que eu recebo muito comentário de gente falando é que eu nunca chego em lugar nenhum nos meus vídeos, tá ligado? Nas minhas filosofadas. Ou que pelo menos as pessoas não entendem aonde eu quero chegar, né? Que não tem uma conclusão. E eu acho isso muito interessante, porque pra mim sempre parece muito claro, lógico, né? A conclusão de tudo que eu penso, das coisas que eu digo nos vídeos. Mas eu acho que isso também é um reflexo da nossa cultura, né? Da nossa cultura que é muito voltada, assim, para um raciocínio linear, né? Uma coisa, assim, muito, tipo assim, buscando as conclusões, né? Buscando as finalidades, isso, né? Essa noção de que os fins justificam os meios, como se os meios por si só não tivessem nenhum valor, né? Que você pudesse jogar fora todo o meio, contanto que o fim fosse glorioso. Eu acho que isso é muito impregnado na nossa cultura, né? A gente assiste o filme esperando pelo grande finale, né? E se o grande finale não vem, a gente entende que todo o processo do filme foi uma bosta, né? Tipo, por mais que o filme tenha sido legal, você estivesse entretido durante o processo inteiro, né? Se ele não termina num grande finale, você joga fora o processo, né? Tipo assim, não valeu de nada a história ter sido boa até aqui se não teve uma grande conclusão, né? Eu tenho uma coisa que eu penso sobre essa ideia dessa linearidade, porque isso é um modo de pensamento muito presente na maneira de como o cristianismo vai organizar o mundo, né? Como a narrativa de cosmogonia, né? A narrativa que vai embasar a formação do cristianismo, ela é uma narrativa linear, né? Ela é uma narrativa que começa com
com Gênesis e termina com Apocalipse. Então ela tem um começo e um fim. E toda a nossa forma de sociabilização, de formação da nossa consciência, do que a gente está cercado por linguagem e tal, nos leva muito para esse lugar, né? Para um lugar em que a gente precisa chegar o mais rápido possível ao fim de um certo caminho. E qual que é esse caminho? O caminho é aquele que vai ser idealizado, que vai ser imaginado e que vai ser vendido goela abaixo para você. Qual que é o caminho da felicidade, por exemplo, né? É o casamento feliz, é a família, né? De um tipo só, é o emprego estável não tem mais, né? O carro também tem cada vez menos, a casa cada vez menos. Até essa narrativa, até a narrativa que guia as perspectivas ideológicas da classe dominante já estão fora de cogitação, as mais tradicionais. Mas aí você vê que loucura, porque quando você vai impondo essa visão de mundo para as pessoas, de maneira que as pessoas se sintam obrigadas a seguir esse caminho, você produz justamente um sentimento de culpa quando essas pessoas, que por N razões não realizaram esse caminho, acabam, né, essa culpa que é colocada sobre essas pessoas, acaba se refletindo quando elas não conseguem percorrer esse caminho, por qualquer razão que seja. E aí você se sente parte de um grande problema, porque não seguiu esse caminho da excelência, do aprimoramento, esse caminho imaginário, né? No final das contas, bastante imaginário, porque ele não leva em consideração as condições concretas. E é tipo isso, é por isso que coach faz sucesso, tá ligado? Por isso que coach faz sucesso, porque toda a realidade que os coaches falam é uma realidade que as pessoas querem acessar. Elas querem acessar e elas têm toda a legitimidade de quererem acessar. Tipo, falar sobre, por exemplo, riqueza, sobre não sentir mais essa angústia, de não ficar mais fudido da cabeça de tanto trabalhar. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Sabe? Isso é parte de um anseio, de uma necessidade da classe trabalhadora que aparece. Só que aí, qual que é a safadeza? A safadeza é que você pega todo esse discurso e todas essas práticas e uniformiza elas, né? Homogeneiza elas, faz elas se tornarem uma coisa só, uma fórmula mágica que serve pra todo mundo, e aí os caras ganham muito dinheiro assim, vendendo ideologia. No final das contas é só isso, vendendo ideologia. E na verdade, né? Na verdade, se a gente for ver, eu acho que é exatamente por isso que o discurso dos coach faz tanto sucesso. Vai tomar no cu! Não, que isso? Peraí. Não, peraí. Que isso? Eu fiquei um pouco assustado agora. Meu Deus, que loucura. De onde é Apolo? Que nem o Brasil, né? Primeiro porque tá todo mundo fudido. E aí os coaches chegam com esse discurso completamente linear, né? Um discurso completamente superficial. Um discurso que só intelectualiza um pouco o senso comum, né? Coloca o senso comum em palavras um pouco mais... Que isso, cara? Para. Não, e assim, né? Vai ter gente falando, viu o vídeo antes. Pô, e nada do que eu diga vai fazer diferença, né? Então foda-se. Acredita quem quiser. Que loucura, cara. Que loucura. Simplesmente que loucura. Bonitas. E aí é muito fácil a gente se identificar com eles, tá ligado? Porque eles estão falando as coisas que a gente já pensa, né? E aí, enfim, né? Eles colocam a vida dessa forma linear, né? Como tipo, você está se fudendo hoje, mas o grande momento está por vir, né? Está por vir. E aí, quando, né, para você conseguir alcançar este grande momento, você simplesmente comprou meu curso. Vazou, né? Vazou. Eu assisto o vídeo antes, né? A farsa. O não react, né? Ou qualquer merda assim. Eu até perdi o que eu tava falando. Vocês não prestam atenção. E aí, enfim, né? Eles colocam a vida dessa forma linear, né? Como tipo, você está se fudendo hoje, mas o grande momento está por vir, né? Está por vir. E aí, quando, né, para você conseguir alcançar este grande momento, você simplesmente comprou meu curso, né? Você compra o curso, você paga um dinheirão para ter um curso onde o cara já fala tudo que você já pensava, só que com palavras mais bonitas, né? Esse tipo de coisa não tem no curso de História e Formação Política. O que eu te prometo no curso de História e Formação Política? O que eu te garanto? Olha, eu te garanto que o material que está produzido lá tem uma qualidade excelente. É feito com muito esmero, com muito carinho, com muito aprendizado e não te promete nada pra sua vida. O que você vai fazer com o conteúdo aí é uma questão sua. Mas tá lá, por somente R$10,90 para você adquirir o link na descrição aqui do vídeo, tá bom? E o que eu quero dizer é que o problema tá exatamente aí, né? O problema está em acreditar que é possível vencer na vida, né? Eu não estou dizendo que
você tem que aceitar que você sempre vai ser o fudido, tá ligado? Não é isso. Eu tô dizendo que você já não é o fudido agora, né? E mais do que isso, eu tô dizendo que mesmo se você, entre aspas, vencer na vida, né? Mesmo se você alcançar aquilo que a sociedade vende como sendo o vencer, né? Ainda assim você não vai sentir que venceu. Porque a vida não é uma competição, não dá pra vencer. E tem um outro problema temporal, né? Tem uma outra questão temporal, que é o fato de que quando você vence na vida, significa que acabou. Significa que, tipo, não existe nenhum processo pra além daquele momento, tá ligado? Tipo, venci na vida, pá, acabou. Daqui pra frente, passa os créditos, né? Toca a Baba O'Reilly do The Who, né? Só o pianinho, sabe? Porque aí vai passando, é emocionante, né? Porra, o final do filme Um Show de Vizinha era assim. Bem bom, viu? Aliás, ótimo filme. Aparentemente, né? Aparentemente, existe algum mecanismo evolutivo no nosso cérebro e na forma como a qual a nossa mente se constitui, que faz com que a gente tente encontrar sentido em tudo, finalidade em tudo, né? Na filosofia os caras chamam isso de teleologia, né? E é tão natural pra gente raciocinar de forma teleológica que a gente acaba, na maior parte das vezes, acreditando que a própria natureza, que o próprio universo também são teleológicos, mas eles não são, tá ligado? O universo não tem um propósito, não tem um sentido, não tem uma finalidade. É a nossa mente que atribui finalidade às coisas, mas as coisas em si não têm finalidade intrínseca. E eu acho que ainda mais longe, né? Não é a nossa mente, como se essa mente tivesse separada do corpo. É o nosso lugar como sujeito no mundo que coloca significado para as coisas que a gente vivencia diariamente. São as nossas experiências individuais e coletivas que não são separadas, né? Todas elas fazem parte de uma coisa. Você só tem uma certa experiência individual com relação a alguma coisa porque existe um parâmetro de comparação de uma experiência coletiva, porque existe um parâmetro de uma outra experiência. Então, são todos esses processos de acúmulos de experiência que vão moldando sentido na nossa realidade, né? Que vão conferindo e sentido não tipo só de as coisas existem, né? Concretamente, assim, né? De palpavelmente ou não existem, mas esse sentido que a gente vai dar para cada experiência, que vai dar para cada momento, que vai dar para cada relação. Isso é muito interessante porque tem um texto do Walter Benjamin, o Experiência e Pobreza. A gente já leu ele aqui, inclusive na live faz algum tempo, mas ele tá disponível lá no curso, que a gente analisa, né, que o diagnóstico que o Benjamin estava fazendo lá nos anos 30 sobre a forma como o capitalismo estava subtraindo todas as formas de experiência da sociedade é algo que a gente vive de uma maneira até ironicamente nos dias de hoje, né? Ironicamente porque a gente nunca viveu um período em que a gente pudesse ter acesso a tantas experiências e tantos gostos e tantas coisas ao mesmo tempo. Só que, simultaneamente, né, enquanto a gente acessa tudo isso pelo conteúdo do Instagram, das redes sociais e de toda a dinâmica da indústria cultural, a gente se desenraiza cada vez mais das experiências coletivas que a gente vivia anteriormente. Então, tipo, você vai perdendo o sentido de coletividade, né? Você vai perdendo o sentido daquilo que faz com que a gente se reconheça enquanto sujeito coletivo. E aí, isso ajuda a explicar, por exemplo, a forma de como a gente percebe a hegemonia das ideias que são as ideias, assim chamadas ideias de um certo identitarismo com relação a esse aspecto liberal, um aspecto que encerra a experiência ali daquele grupo na vitória individual, na meritocracia, parará, piriri, pororó, e de como é preciso resgatar o sentido dessas interpretações, dessas experiências, por um lado que possa construir uma experiência de coletividade. Qual é essa experiência de coletividade, né? É uma experiência de coletividade que, de alguma maneira, nos ajuda a nos localizar no mundo, a sofrer coletivamente, sofrer, tipo, de compartilhar o sofrimento do que está acontecendo. E esse processo, né, na nossa realidade, precisa ser feito a partir da disputa do senso comum. Então, a partir da disputa, justamente contra essas ideias dominantes e que colocam os trabalhadores uns contra os outros, tanto sob uma perspectiva de violência, de identidade, de exclusivismo, assim, sabe? E aí, a gente consegue constituir uma experiência coletiva, né, uma ideia de experiência em que as pessoas olhem e digam, pô, vale a pena viver por isso. Essa é uma história que será transmitida. Tá entendendo? É lógico que se a gente for se aprofundar nisso, né, igual eu faço nos vídeos mais filosóficos, a gente pode acabar chegando na conclusão de que nós somos parte do universo, né, que nem eu sempre falo, nós somos parte do universo. Então a nossa capacidade de enxergar a finalidade nas coisas
é, de certa forma, uma característica intrínseca do universo, né? Porque nós estamos contidos nele. A gente pode chegar nessa conclusão, faz sentido, é a conclusão que eu chego. Agora uma pergunta, por que o farol de pedestre no Japão é o verdinho que fica piscando e não o vermelho? Alguém poderia me responder essa? Ou colocar aqui nos comentários, por favor? Porque, pô, imagina, você tá querendo atravessar, você tá ali andando rápido, né, tentando andar rápido. Aí o bagulho começa a piscar, porra. E aí do nada fica vermelho. E os carros aceleram. Complicado, né? Complicado. Olha aí, o Japão. Quem diz que é um país que funciona? Mas aqui nesse vídeo especificamente, eu não quero me aprofundar esse tanto, tá ligado? Eu quero parar antes disso. Eu quero que vocês entendam que a nossa vida e o universo e a natureza não tem um sentido intrínseco, tá ligado? Somos nós, Sentido por si com só. a nossa capacidade de atribuir finalidade às coisas, que enxergamos sentido na vida, mas a vida em si não tem sentido. É a nossa inteligência que liga os pontos e faz parecer que tem sentido, mas naturalmente não tem. E eu sei que, né, Dói. isso pode ser meio difícil de engolir no começo, né? Porque o senso comum ocidental, que é completamente pautado pela filosofia cristã, pela filosofia liberal, acaba levando a gente a imaginar que se a vida não tem uma finalidade intrínseca, então Nada vale não a pena. tem por que existir moral. Então tudo bem se eu cheirar pó, então tudo bem se eu matar, tudo bem se eu roubar, porque se a vida não tem um propósito intrínseco, então tudo que importa é o prazer máximo e imediato. É o hedonismo, né? É putaria, é droga, é comer cogumelo, comer puta. E não tem por que eu ter amor pela minha própria vida e nem pela vida de ninguém, né? Morar em São Paulo, nossa, essa daí eu acho que é o ato mais autodestrutivo possível. Deliberadamente, por escolha própria, morar em São Paulo. Mas olha, esse tipo de pensamento não faz sentido nenhum, na verdade. Não faz sentido nenhum. Esse tipo de pensamento só surge quando você ainda está imerso na ideologia cristã liberal. E aí você está julgando outra premissa de realidade a partir dos valores da sua própria premissa. Isso não faz sentido. Porque, olha só, né? A palavra finalidade, ela deriva da palavra fim, né? Ela vem da palavra fim. Quando você acredita que a vida tem uma finalidade intrínseca, igual é pregado no cristianismo, por exemplo, né? Você necessariamente passa a viver pelo fim da vida, né? Que nem eu falei, os fins justificam os meios. Você não mata, você não rouba, você não enche a cara, porque você acredita que se você fizer tudo isso, no fim da vida você vai ser cobrado, né? Você vai ser castigado. Ou seja, você vive pelo fim. Você trata o processo da vida com um certo pesar, tá ligado? Como se o processo da vida fosse uma espécie de mal necessário, né? Um bagulho ruim que você precisa passar para no final dela você alcançar a eternidade. Entende? Agora, quando você inverte esse raciocínio, né? Quando você entende que não existe finalidade na vida, você percebe que tudo o que você realmente tem é o próprio processo do viver. Você percebe que tudo o que todo mundo realmente tem é o processo, cada um do seu próprio viver. Quando não existe finalidade, o valor está no processo em si. Entende? E eu acho que é por isso que a gente ainda precisa fortalecer o discurso de que, pô, a gente tem que se mobilizar. E isso acontece diariamente. Eu sinto, né, e eu acho que isso é uma coisa normal também, né, dada a conjuntura em que a gente se encontra, uma ânsia e um desespero cada vez maior das pessoas. Cada vez maior. E, tipo, é muito compreensível que a gente veja como as pessoas estão cansadas, desesperadas por uma solução rápida para os problemas. Só que eu acho que é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de percepção e com esse tipo de indagação de impressão. Porque senão fica parecendo que a gente tá denunciando todos esses males e aí a gente vira e diz: precisamos fazer alguma coisa. E aí se fala em revolução, se fala em socialismo. Show, verdade, necessário. Essa é a questão pra gente chegar. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Só que tem uma outra coisa que eu acho que aparece nessa lógica um pouco desesperada do curto prazo,
prazo, tendo em vista a condição que as coisas se encontram, mas que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa fazer um esforço para quebrar esse tipo de percepção, que é entender que a gente não vai ser salvo amanhã. A gente não vai ser salvo, né? Redimido, retirado das condições de angústia e de sofrimento no dia de amanhã ou na semana que vem. Então, sim, a gente precisa enfrentar muitas coisas para isso. Só que se a gente abraça esse discurso de que estamos perdidos, precisamos fazer algo, precisamos fazer a revolução, mas a gente não consegue colocar em cima da mesa quais são os pontos que a gente precisa partir para daí sim começar a pensar a nossa atuação, aí fica complicado. Fica complicado porque gera esse sentimento de imediatez e claro, o mundo não vai mudar amanhã, o mundo não vai mudar na semana que vem, sabe? A gente não vai aprender a fazer nada de, enfim, conversar com os trabalhadores, né, de militar e tudo mais. Nada disso se aprende de um dia pro outro. Nada disso se aprende de um dia pro outro. Por isso que nesse momento, por mais que a gente possa utilizar esse tipo de denúncia como inflamador para gerar movimento, a gente precisa também fazer com que esse movimento tenha uma direção. Porque é muito mais importante a direção da força do que a intensidade que ela tem. É claro. Por que isso? Essa direção permite que a gente consiga, dentro de uma situação concreta, saber o que fazer. Saber quando aplicar mais ou menos força. Saber como falar de um jeito ou de outro, sabe? Então, dar essa direção é importante. Por isso que o eixo central é o combate ao senso comum. E é o combate ao senso comum desse desespero. De falar assim, não, todas essas mensagens apocalípticas são a verdade, nós vamos perder, porque as pessoas estão usando palavras difíceis nos vídeos, né, tá ligado? Tipo, é um sentimento que a gente precisa abandonar. É um tipo de sentimento que a gente tem que abandonar. De sim, ver que a situação tá difícil, ver esse pessimismo acontecendo, mas entender que a gente só vai poder almejar, mirar alguma coisa concreta e robusta se a gente fizer isso, primeiro, coletivamente, e segundo, por um tipo de estratégia política que nos dê autonomia, que no combate diário nos ensine, que na vida diária a gente faça todo dia um pouquinho, em que a gente consiga fazer o que for necessário ou o que é possível dentro de um certo contexto todos os dias, consistentemente, de maneira intransigente, de maneira que a gente não abra mão desses valores e dessas ideias, para além só de dizer que o problema é o capitalismo. Sim, o problema é o capitalismo. Esse diagnóstico está colocado. Ele é uma parte central, se não a central dos nossos problemas. Agora, para além de dizer que o capitalismo é o problema, a gente precisa dar um sentido para essa direção. Qual que é esse sentido dessa direção? Se a gente não fala isso, não tem como saber. Aí a gente é jogado, que nem uma criança que não sabe nadar, no mar de novo. Olha aí, tem que chegar naquela boia ali, tá? Boa sorte. É isso. É a gente conseguir despertar desse senso comum da hegemonia liberal. Essa é a questão. Esse é o ponto central. Que é, inclusive, o que fez muita gente que tava aí na vida, né? Tava aí acompanhando a política brasileira, parará, periri, pororó. E aí, quando eu vi os canais comunistas, tal, de repente, aconteceu alguma coisa aqui, entendeu? É preciso avançar nesse processo. Avançar cada vez mais. Só que é isso, né? É difícil, penoso, é complicado e não vai ser feito amanhã. Não será feito amanhã. Mas se a gente não começar a fazer hoje, aí é que não vai rolar mesmo, né? É natural que você queira fazer esse processo o mais prolongado e o mais satisfatório possível para todo mundo, né? Para você e para todo mundo. Quem me acompanha mais de perto já tá cansado de saber, né, que eu nunca bebi, eu nunca fumei na vida, nunca pisei numa balada a minha vida toda. Vocês acreditam nisso? Eu nunca pisei numa balada a minha vida toda. Nem nada. Mas a grande questão é que eu não preciso me... Perguntar, será que dá tempo? Não sei se dá tempo. E você precisa saber essa resposta? Isso faz diferença? Se dá tempo ou não? Faz diferença? Porque assim, eu tenho uma notícia pra dar. Uma notícia. A gente vai morrer. Tá ligado? A gente vai passar. Como tudo passa. Então, acho que se conectar a essa ideia de será que dá tempo, é como se a gente pudesse mais tarde recuperar esse tempo. Eu faço depois, porque, enfim, né? Tipo, mas será que eu vou ver em vida? Não sei, parça. Não sei. Você não sabe, ninguém sabe. Eu não tenho como saber. Eu só sei uma coisa. Quer dizer, eu sei duas coisas. Só sei que nada sei. E a segunda coisa é que eu sei que se eu não fizer e começar a trilhar esses caminhos agora, acabou. Por isso que essa resposta não importa. Essa resposta não importa porque a gente é um ser finito. Porque se a gente não fizer, não vai acontecer. E percebe o paradoxo? Quanto mais a gente olha pra parada e fala, não vai rolar, então vou deixar pra depois, mais ela vai ficar pra depois. Cada vez mais. Aí fudeu. Aí fudeu. Controlar pra viver assim. Vocês entendem?
Não é como se eu tivesse uma puta vontade de ficar bêbado, mas eu me controlo porque eu sei que é errado, tá ligado? Não é isso, eu não acho que é errado. Eu não passo por esse processo de autopunição, de sacrifício, tá ligado? É só que eu amo tanto, mas tanto a minha vida, eu amo tanto a minha sanidade, a minha vigília, que a minha maior felicidade tá em contemplar o aqui e o agora. É isso, ó. É como em todas as outras coisas que não priorizamos na vida e deixamos pra depois. Tipo, é isso. E eu acho que não é dizer, né, seja o maior militante, né, pra você performar e postar lá no Instagram como você é foda, tal, foi-se o martelo e o caralho, né, porra, filho do Tchê. Não é pra isso. Não é isso. Mas acho que é entender que isso é algo prioritário. E se não for prioritário pras pessoas por qualquer razão que seja, suave. As pessoas têm seus corres, suas vidas, estão fazendo aí, têm suas dificuldades, né? Ninguém tá pedindo um ideal de pessoa, um ideal de militante, tá ligado? Ninguém tá falando isso. Mas é preciso entender que, nesse cenário de destruição, se a gente não prioriza certas coisas, elas não acontecem. Acabou. Se você não priorizar, por exemplo, e ter esse tempo de se dedicar a um esporte, você não vai ficar bom naquele esporte. Não vai. Não adianta. Não adianta. Muitas dessas coisas são consistência, tentativa, erro, aprendizado. É um processo permanente que nunca acaba. Nunca acaba. Com todas as forças da minha cognição. Não tem nada mais prazeroso pra mim do que simplesmente estar vivo. Vocês entendem isso? Eu sei que quando eu morrer não vai ter um paraíso. Eu não vivo esperando que os fins justifiquem os meios, porque os meios se auto-justificam, eu querendo ou não. Eu entendendo ou não. O fato de eu estar aqui e agora já é lindo por si só, mano. É maravilhoso por si só. O fato da vida não ter uma finalidade intrínseca não significa que ela não tenha valor intrínseco. Perfeito. Tá ligado? O que eu tô dizendo é que o valor da sua vida tá em cada respiração que você dá. E não só no final dela, e nem só nos momentos de prazer, entende? Você não precisa sair correndo desesperado pra aproveitar o máximo da vida antes de morrer, porque você já tá aproveitando, mano. Cada segundo de cognição já é maravilhoso por si só, mano. A impressão de que você deveria ser, ou de que você deveria estar fazendo qualquer outra coisa que não isso daqui, é uma ilusão, mano. É uma ilusão que não faz sentido nenhum. Estar exatamente onde você está agora, mesmo com todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, é lindo, mano. É lindo de qualquer jeito, você enxergando essa beleza ou não. Sabe que Singularidade da vida. até alguns anos atrás, eu costumava ver rodando aí nas redes sociais, na época acho que ainda era mais Facebook ainda, uma dessas frasezinhas de autoajuda, né? Tinha aquelas imagens, aquelas paisagens bonitas e no meio tinha aquelas frasezinhas que dizia alguma coisa mais ou menos assim, eu não sou as coisas que me aconteceram, tá ligado? Tipo assim, eu sou o que eu sou. Eu não sou as coisas que me aconteceram. Bizarro, né? Você é uma coisa, você é uma ideia, uma essência. Eu sou o que eu sou, caralho. Bens a Deus. Assim, nesse sentido. E eu sempre achei isso um absurdo, tá ligado? Porque a beleza da vida tá justamente em contemplar a si mesmo enquanto essa consequência complexa e fenomenal de tudo que te aconteceu. Não só durante a sua vida, mas até antes dela. Se a sua mãe não fosse a sua mãe, se a sua avó não fosse a sua avó, se o seu avô não fosse diabético, você não seria quem você é. E se você não fosse quem você é, você não poderia nem estar aqui desejando ser outra coisa. Tá ligado? Todo o sofrimento vem do desejo de ser algo que você não é. E eu não tô falando, né, que nem eu disse lá, eu não tô falando que você tem que calar a boca e se contentar sendo esse saco de bosta aí. Não é isso, tá ligado? Não é isso. Eu tô falando que você já é maravilhoso agora. Você já é maravilhoso hoje. Não tem nada que você precise se tornar, entende? O simples fato de você ser essa consequência exata de uma série de eventos singulares que vieram se desenrolando desde o começo do universo até aqui, isso já é lindo por si só. É tipo uma pedra preciosa, né? Um diamante, ou seja lá o que for. A raridade do diamante e, consequentemente, a beleza do diamante está justamente no processo de formação dele. Está na série de condições específicas que foram se desenrolando no decorrer de milhões e milhões de anos para formar aquela pedrinha azul ali. E o que eu estou dizendo aqui é que você
né? Você que está me ouvindo neste exato momento, você é muito, mas muito, mas muito mais complexo e mais raro do que qualquer diamante, mano. Você é a estrutura mais complexa, mais rara e mais fascinante de todo o universo, mano. Isso não é, tipo, eu não tô falando, não é autoajuda, não. Não é autoajuda. É verdade, é um fato. A gente nunca encontrou no universo inteiro uma estrutura mais fascinante do que essa daí, que é o seu corpo. Tá ligado? Você é a coisa mais valiosa do universo. Tipo, que é o seu corpo. No universo inteiro, uma estrutura mais fascinante do que essa daí, que é o seu corpo. Tá ligado? Você é a coisa mais valiosa do universo. Tipo, naturalmente. Naturalmente. Não tem como a matéria se organizar em nenhuma outra forma mais complexa do que isso aí, mano. Então toda vez que você ficar triste por não ter dinheiro, por não poder viajar, por não estar dentro do padrão de beleza, por ter tomado um fora da morena, ou seja lá o que for, lembra do quão raro e do quão fascinante você é. Mesmo sendo essa merda aí. Sendo essa merda aí, você já é a coisa mais rara do mundo, mano. Lembra que antes de tudo isso, você é o universo inteiro se manifestando, né? Você é uma manifestação única de uma eternidade inteira. Na eternidade inteira nunca vai ter um cara exatamente igual a você, sofrendo igual você tá sofrendo agora. Isso é lindo, mano. Isso é lindo por si só, tá ligado? Tem um lance que essa expressão de cada um de nós como um sujeito singular, produto de várias experiências, tanto individuais quanto coletivas, né? É o que faz, na minha visão, o capitalismo ser ainda mais cruel. Porque ele é um modo de produção que justamente nos aliena desse lugar. Nos aliena desse lugar de poder expressar a singularidade. Nos aliena do lugar de nos tornarmos sujeitos. Aliena a classe trabalhadora desse lugar. Aliena os sujeitos a partir de um processo de exploração. Por isso que é terrível. Por isso que é terrível, porque é pegar toda essa complexidade da vida. Cara, esse suco de caos, essa maluquice, esse absurdo que é você estar vivo e a existência de uma classe pela outra faz com que essa existência, que é uma loucura, seja descartável como um objeto, como uma mercadoria. Esse é o maior absurdo, cara. Esse é o maior absurdo. E faz isso porque serve ao propósito de um grupo, de uma fatia minoritária da sociedade. Esse é o absurdo. Esse é o absurdo. Para que meia dúzia de arrombados tenham as suas infinitas riquezas, bilhões de pessoas se fodem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos. Não tem um dia que alguém não esteja fudido. E tudo isso feito em nome de um certo projeto de sociedade. Ser exatamente quem você é aqui e agora é lindo por si só, mesmo com todo o seu sofrimento e com todas as suas inseguranças. Agora, dito tudo isso, eu sei que, ainda que você entenda e até concorde com tudo isso que eu estou falando, né? Não é fácil de manter isso em mente em um mundo que vive cobrando que você seja algo que você não é o tempo inteiro. Por isso que, e eu acho que alguns de vocês já perceberam isso há algum tempo, né? É que eu sempre tento me posicionar em algum lugar entre o misticismo oriental e o materialismo ocidental, né? Porque no meu entendimento, não basta a gente se fechar em qualquer misticismo que seja, a gente se limitar, né, a um misticismo, e acreditar que o mundo inteiro vai mudar naturalmente se cada um encontrar a paz interior de forma individual, tá ligado? Assim, o contrário é a mesma coisa, tá ligado? Não basta também a gente se fechar em algum tipo de materialismo vazio, né? E acreditar que as pessoas vão mudar individualmente a forma de entender a vida, simplesmente alterando as condições materiais em que elas estão inseridas. Perfeito. Não vão. Perfeito. Não vão. Perfeito. Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Aliás, eu tenho para mim que o motivo pelo qual a visão de mundo cristã liberal é tão forte é justamente porque ela dá conta de responder todos esses aspectos, né? Ela abrange e ela responde todos os questionamentos das pessoas, do nível material ao nível espiritual, entende? E o que eu estou tentando desenvolver aqui é uma alternativa a isso, uma alternativa completa, né? Que esteja de acordo com o entendimento científico que a gente tem do universo hoje em dia, né? Porque, que nem eu falei, não adianta nada você saber o quão maravilhoso ou o quão maravilhosa você é, se você vai chegar na sua escola, vai chegar na sua faculdade amanhã
e vai continuar sofrendo bullying por causa da sua aparência. Não adianta nada você entender o quão Não é uma pequenas vitória são individual. as relações sociais perto da imensidão do cosmos, se você vai chegar no seu trampo amanhã e os seus colegas vão estar inventando intriguinha com o seu nome, seu chefe vai estar sendo escroto com você, né? Você não pode fazer igual os monges, tá ligado? Abandonar tudo e viver no topo da montanha, isolado de tudo e todos. Você precisa continuar vivendo a sua vida, né? E para isso, você precisa continuar inserido nessa lógica que faz questão de te lembrar todo dia o quão fracassado você é. Essa lógica que fica botando na sua cabeça que você deveria ser outra coisa, que você só vai ser feliz quando conseguir o carro do ano, o celular do ano, quando conseguir botar silicone nos peitos, quando conseguir namorar a modelo, ou seja lá quem for, tá ligado? Então, eu acho que o primeiro passo é entender de onde vem tudo isso, né? É entender que algumas pessoas, muito poucas, se beneficiam do mundo ser como ele é, né? E essas pessoas naturalmente vão fazer de tudo para que o mundo continue desse jeito. E não é difícil de enxergar quem são essas pessoas, porque tudo o que... Não, é uma merda no sentido de ser uma solução individual, né? Tipo, no final das contas é isso, você toma essa decisão, fala, beleza, e tranquilo também, né? Vai lá viver a vida, e é isso, né? Viver ali num mundo completamente fechado. a sociedade fica enfiando na nossa cabeça que a gente precisa ser, é o que essas pessoas já são, né? Elas são a nossa referência de sucesso. E, portanto, é natural que essas pessoas hegemonia. Não queiram que os valores da nossa sociedade mudem. Claro. Porque elas representam esses valores. Porque esses valores fazem com que esses grupos sobrevivam. É justamente na implementação na sua cabeça que política de corte de gastos é bom, que empreendedorismo é ótimo, que você precisa trabalhar cada vez mais, etc., que essas ideias vão sendo plantadas e você vai começando a pensar e agir da forma como esses grupos querem que você haja. Se vendo como empresário, se vendo numa condição de aceitar trabalhos cada vez piores, de menosprezar violências. Então, isso serve para fomentar e sedimentar esse lugar, né? Para concretar essas percepções. Eu tô falando dos bilionários, tô falando das celebridades, né? Tô falando das pessoas que são vendidas pra gente como sendo as vencedoras dentro dessa lógica que entende a vida como se fosse uma competição, né? Aquele ali é o fim cujos meios devem justificar. E é para chegar ali, né? Ou pelo menos para chegar, para se aproximar daquilo ali um pouco, que você se fode hoje, né? Que você passa a perna no seu colega de trabalho, que você mente nas redes sociais fingindo que você tem uma vida que você não tem. E assim, né? Isso não quer dizer que você tem que ter ódio de todos os bilionários, de todas as celebridades, porque eles são maus, né? Não é isso que eu tô falando, tá ligado? Essas pessoas, na maior parte das vezes, essas pessoas nem sequer fazem isso conscientemente, né? Mas como essas pessoas têm dinheiro, é parte do projeto e elas de classe. possuem os meios de reprodução da vida das pessoas, inclusive os meios de comunicação de massa, elas acabam, mesmo que involuntariamente, moldando a ideologia das pessoas para os interesses delas. É natural que seja assim. E se fosse eu lá, provavelmente seria a mesma coisa. Se fosse você... E esse é um outro ponto importante, né? É a gente olhar para essa questão e não colocar ela nesse lugar de, não, então a gente vai querer tirar, né, todas as ideias que circulam. Não, a ideia, né, o projeto tem que ser construir o caminho para que as ideias da classe trabalhadora sejam as ideias dominantes, para que possa ser atendido o interesse da classe trabalhadora, acima de qualquer outro, porque é ela que sustenta o mundo. Então não é tipo, superar toda a linguagem, superar, né, toda essa ideologia, superar a ideologia. Não. É colocar a ideologia da classe trabalhadora, a ideologia do proletariado. Fazer com que o senso comum seja o senso comum construído por essas pessoas. Um senso comum que possa ajudar essa classe a ver o mundo como ele é e ver também que é o interesse dela que tem que se sobressair aos demais. É isso, é um projeto de classe. Lá seria a mesma coisa, né? Porque o problema está na estrutura e não no indivíduo. Então, que nem eu falei, né? O fato de você individualmente compreender o quão gigante você é e o quão linda é a sua existência, não vai impedir o seu colega de trabalho de ser escroto com você. Não vai impedir o governo do seu país de continuar fazendo merda. Não vai impedir você de ser assaltado na esquina. Não vai, tá ligado? Mas quando você deixa de enxergar esses eventos
como se eles fossem uma mera questão de índole, né? Como se o mundo se dividisse entre pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal, você pelo menos consegue direcionar a sua indignação para o lugar certo. Ao invés de você ficar cultivando ódio pelo seu colega de trabalho, você compreende a estrutura em que ele está inserido e que faz com que ele acredite que vale a pena ele ser um escroto com você só para ele ganhar algum tipo de status, ou seja lá o que for, entende? Você deixa de levar pro pessoal, mano. Isso faz toda a diferença pro seu psicológico. Faz toda a diferença. Quando você deixa de levar pro pessoal, né? É lógico que não vai impedir que ele, né, da noite pro dia não vai impedir que ele deixe de ser escroto com você. Mas se você pelo menos deixar de levar pro pessoal, é uma solução mais imediata, tá ligado? Uma coisa que você pode aplicar na sua vida e que vai realmente melhorar a tua forma de viver imediatamente, tá ligado? Porque o problema real tá na estrutura social que fica martelando na sua cabeça que ser você não é o suficiente, né? Que você precisa de um celular mais moderno, sendo que o seu ainda funciona perfeitamente. Que você precisa viajar só para tirar fotinho nos pontos turísticos, postar no Instagram para fazer inveja nos seus amigos, porque você ficou com inveja quando você viu a fotinho dele lá no ponto turístico, né? Que você precisa... E eu acho que não é aceitar, né, de maneira passiva, né, de falar, ah, não, tudo bem, não sei o quê. Não, pode ficar puto, né, cortar relações, parar de falar, tal, mas eu acho que é importante lembrar isso, lembrar que essa forma de opressão, né, ou como isso aparece, não é sobre você. Eu acho que é isso, não é sobre você individualmente. Precisa ter a pele mais clara, que você precisa ter os peitos gigantes, que você precisa ter o nariz de algum outro jeito, entende? Então, olha só, né? E todos os marcadores, né? Marcadores de como a sociedade está organizada, por exemplo, em torno dos ideais de beleza da branquitude. Um certo tom de pele, cor dos olhos, a forma de como a arte retrata isso, né? É sempre um ideal que vai sendo compartilhado, que vai sendo propagado pelo senso comum e que vai transformando o nosso cérebro em um peito de frango bem lisinho. O processo que eu estou falando aqui, para viver pelo menos um pouco menos deprimido, né? Consiste desses dois passos, né? O primeiro passo é você tomar consciência de que a sua existência por si só, já é linda em todos os aspectos, mano. Nossa, ver esses menus de comida depois de ter malhado, pô, tá simplesmente ridículo, assim. Tô sofrendo muito. Olha o kebab sand, é areia de kebab? Nossa, olha, meu Deus, socorro. Entende? Você é a estrutura mais complexa e mais rara e mais fenomenal que existe em todo o universo. E não tem nada que você precise se tornar além do que você já é. É que o pior é que eu almocei pós-treino. Eu almocei, só que eu já tô com fome de novo. A sua existência por si só já é um milagre. De tão raro que você é. Já é lindo por si só, tá ligado? Já tem valor intrínseco, mesmo sem ter finalidade. E o segundo passo é compreender a estrutura socioeconômica Capitalismo. que faz com que todas as pessoas que você conhece e todas as instituições que você frequenta fiquem colocando na sua cabeça o exato contrário disso, né? Que você é só mais um, que você é um bosta, que seria melhor se você fosse de outro jeito, né? Que se você continuar se fudendo hoje, você não vai conseguir nada amanhã, né? Não é interessante para essa estrutura que você esteja satisfeito com quem você é, que você esteja satisfeito com o aqui e o agora. Por isso é natural que todo mundo fique tentando te convencer todos os dias de que você é um fracassado. Entende? Não necessariamente porque as pessoas são más, mas porque elas também estão inseridas nessa mesma lógica, nessa mesma ideologia. Até os bilionários estão inseridos nessa porra, entende? Por isso, é uma guerra de todos contra todos. Por isso que eles nunca estão satisfeitos, mano. Até eles acreditam que tem algum lugar para se chegar, e nem eles sabem onde é que é esse lugar. É Marte, entende? Né? Essas pessoas também são vítimas, e assim como você, elas também sofrem das mesmas inseguranças que você. E é exatamente por isso que elas te fazem mal. Porque elas acreditam realmente que vocês estão competindo para ver quem é o mais bonito, quem é o mais competente, quem é o mais rico, quem tem mais seguidor, ou seja lá o que for. Entende? É muito importante manter essas duas etapas em mente, porque... Assim, né? E aqui eu falo por experiência própria, porque eu já falei isso diversas vezes, né? Que apesar de eu ter nascido numa família católica, ter estudado numa escola católica, eu tinha aula de religião toda semana nos bagulho, né? Mas, assim, eu sempre me interessei muito por ciência. E eu também tive contato com as filosofias orientais desde muito cedo. Então, desde muito cedo, eu criei consciência do tamanho do universo e da minha raridade, tá ligado?
Eu sempre dei muito valor para minha própria vida, para minha própria existência. Eu nunca fiquei apostando numa vida após a morte e eu nunca me esforcei para tentar ser algo que eu não era. E eu acho que é diferente de você se ver como a última bolacha do pacote. Não é você se enxergar como, eu sou fodão, o pica das galáxias, não sei o quê. Não, é você enxergar a sua existência como ela ali, acontecendo, tal. Você como alguém que não pode fazer tudo, mas pode fazer alguma coisa. Tá ligado? Só que o problema é que em todos os ambientes em que eu era obrigado a frequentar, eu estava sempre sendo julgado, sempre sendo cobrado para agir de outra forma. Sempre sendo feito de bobo, né? Gente passando a perna e tudo mais. E eu tinha certeza de que eu não estava fazendo mal para ninguém. Então por que todo mundo continuava sendo escroto comigo, tá ligado? E aí, por ignorância em relação à estrutura socioeconômica, por ignorância em relação à ideologia hegemônica, eu acabava caindo quase que numa lógica meio incel, né? Uma lógica meio red pill, tá ligado? Eu ficava com raiva das pessoas individualmente. Uhum. Eu achava que todo mundo era meu inimigo, todo mundo era escroto e só eu era o iluminado, outro, que escapou da Matrix, tá ligado? Tudo isso. É a Liga Nerdola, né? Fazendo o julgamento contra o Peter Jordan, porque ele falou que não pode ser racista, né? Isso porque eu não entendia que todos nós, estávamos inseridos nessa lógica de competição. Nós tínhamos sido ensinados desde pequeno a o cara arrastando um corpo no meio da rua. Competir uns com os outros, né? Eu acho que tem também uma questão meio psicológica aí no meio, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes e elas interpretam a realidade de formas diferentes. Sempre foi muito difícil para mim entender algumas lógicas sociais, algumas cobranças, alguns padrões, né? Porque tinha um monte de coisas que as pessoas exigiam de mim sob o argumento de que era natural, tá ligado? É natural que você queira isso, é natural que você goste daquilo nessa idade, né? E eu simplesmente não tinha interesse nessas coisas, né? Então foi se tornando cada vez mais claro pra mim que, na verdade, nada daquilo era natural, né? Aquilo ali era só uma construção social imposta por uma estrutura na qual todo mundo que eu conhecia estava inserido e todo mundo aceitava aquilo como se fosse natural. Eu estava sendo forçado a agir naturalmente. Vocês entendem a brisa, mano? Uhum. É aí que você começa a perceber que tem algo errado, né? Você percebe que tem algo errado quando você é forçado a agir naturalmente. Se é natural, não teria por que ser forçado, tá ligado? Haja naturalmente. Não era natural, perfeito. aquilo não estava dentro de mim, eu não tinha vontade daquilo. Eu estava sendo ensinado a agir naturalmente, né? Gente, aquilo não era um corpo, era alguma coisa de snowboard, tá? Não era um corpo. E eu não sou autista, tá? Antes que falem, porque vira e mexe, aparece gente aí nos comentários me diagnosticando, né? Com neurodivergência. Especialista em diagnóstico. Mas não é essa a questão, mano. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão tentando individualizar o problema de novo, né? Como se o problema não fosse a sociedade, fosse eu que sou autista, sendo que eu nem sou, né? Então, assim, quando eu compreendi isso, né? Quando eu compreendi que era uma questão estrutural, eu passei a ver a situação de cima, tá ligado? Eu passei a buscar entender as causas que levam ao comportamento das pessoas, ao invés de simplesmente ficar com raiva delas individualmente. E eu acho que esse ponto é muito importante. Esse ponto é muito, muito, muito importante. Porque observar as coisas de uma perspectiva muito particular ou fechadinho, né? Então eu tô vendo o problema sob aqui individual um, individual outro, individual outro. Olhar os problemas dessa forma individual, dessa forma separada, muitas vezes faz com que a gente entre nesse desespero de o mundo está acabando e a gente não consiga ver por cima da situação e entender como a gente vai estruturar essa solução. Um problema geral. A gente vê muito a árvore e para de enxergar a floresta. Mesmo que seja difícil na hora, eu sei que é difícil, porque às vezes as pessoas são escrotas, você fica com raiva, né? É difícil manter a cabeça no lugar quando as coisas acontecem, mas é um exercício que vai se tornando mais fácil conforme você pratica. Hoje em dia, que eu já falei, né, em outros vídeos, eu praticamente não consigo mais enxergar eventos isolados, né? Não existem eventos isolados, mano. A realidade é um contínuo, tá ligado? Se você for puxando o fio, se você pegar qualquer coisa ao teu redor, qualquer situação, qualquer objeto e for puxando o fio, você vai chegar sempre no Big Bang, tá ligado? Você sempre consegue encontrar a causa de tudo. As coisas, elas não saem do nada, entende? E desde que eu passei a enxergar as coisas dessa forma, o peso no meu psicológico aliviou muito. Porque eu entendi que nada, absolutamente nada no mundo é pessoal.
Nada é pessoal. Não existe isso. Não existe. Quem me odeia, não me odeia porque o nosso espírito não bateu. Não existe espírito, não, amigo. Tá ligado? A gente não tá mais na Idade Média, não. Quem me odeia... Eu odeio ele porque ele é de Ares. Me odeia porque foi coagido a me odiar por uma estrutura que nos coloca um contra o outro. Tá ligado? Não tem nada que eu precise me tornar, mano. Eu já sou a coisa mais fascinante que existe em todo o universo. E o cara que me odeia também é. Essa que é a brisa, entende? O cara que me odeia é tão raro e tão fascinante quanto eu. E se ele me odeia hoje, é só porque ele ainda não entendeu exatamente isso. Aí eu acho que só faltou passar a dar aquela pincelada nas questões de opressões, né? Tem muita gente que odeia umas às outras por essa questão estrutural, por essa questão sistêmica. Mas aí a gente pode chutar elas, né? Tipo o Bolsonaro. Ele ainda não entendeu o quanto ele e o quanto eu já somos maravilhosamente perfeitos. E a gente Aí, não calma precisa aí, se né? tornar nada, a gente não precisa competir pra ver quem é melhor, a gente já é perfeito nós dois. Entende? E é isso. Que nem eu falei, o meu psicológico aliviou muito quando eu passei a ver a vida dessa forma. E eu espero que com o tempo, conforme você pratica essa visão de mundo, Saúde se você mental quiser, com Baca claro, Gaijin. se é que algo aqui fez sentido pra você, eu espero que alivie pra você também. E é isso. Desculpe qualquer coisa, espero que vocês tenham entendido a conclusão. Espero que vocês tenham entendido que eu cheguei em algum lugar. E... enfim, espero que vocês tenham gostado dessa merda e é nóis, mano. Beijos. Muito bom, hein? Sempre gostosinho demais. Eu acho um conteúdinho muito bom. Sempre traz boas reflexões. Baca Gaijin mais uma vez, hein? Mais uma vez aqui. E não era um corpo, tá? Era uma prancha de snowboard.